Nós vimos na aula passada, Deus ama mundo, ou Theos ama cosmon, é claro? E vimos também o contrário, utilizando o mundo, cosmos, ama Theon, sendo cosmos o sujeito. Ou seja, a conclusão foi clara. O sujeito é indicado pela terminação os, enquanto o objeto é determinado pela terminação on. Então, se fosse analisar desta forma, qual seria então o sujeito e qual seria o objeto das seguintes frases? Eu vou colocar aqui algumas frases para vocês darem uma olhada e eu sei que vocês vão identificar isso rapidamente. Então vejam só. A primeira frase é Theos fala logon. Logon significa palavra. Então, Deus fala palavra. Ficou claro que Theos é o sujeito, né? Termina com os, e logon é o objeto que termina com on. Se eu botasse Theos ama doulon. Doulon é servo, escravo. Então, Theos ama doulon. Theos é o sujeito e doulon é o servo, é o escravo. Essa palavra é dita várias vezes por Paulo na Bíblia, né? Doulon, eu sou o escravo, eu sou o servo. A gente vai ver muito. Se eu usasse doulos ama theon, já mudaria tudo. Porque agora doulos passou a ser o sujeito, enquanto que theon passou a ser o objeto. E aí seria o servo ama Deus. Theon ama doulos. Isso mesmo. Aqui Deus é objeto e servo é o sujeito. A ordem na frase não importa. A tradução seria a mesma. Servo ama Deus. Igual a doulos ama theon. Theon ama doulos. Não importa a ordem da frase. O que importa é a terminação. E se tem doulos, doulos sempre será o sujeito. Theon sempre será o objeto. Então, doulos fala logon. Logon fala doulos. A tradução sempre será a mesma. Servo fala palavra. E servo será sempre o sujeito, enquanto logon será sempre o objeto. É a mesma coisa, não muda nada. Toda vez que uma palavra grega terminar com on, será sempre objeto. E quando terminar com os, será sujeito sempre. Aqui no grego, o caso é que vai indicar a função na frase e não a ordem. Nós conhecemos já duas formas, então, dos substantivos. Theos e theon. Cosmos e cosmon. Doulos e doulon. Logos e logon. No primeiro caso, os indica o sujeito. No outro, on indica o objeto. O primeiro caso nós chamamos de nominativo. E o segundo caso, acusativo. Então, terminou em os, é um nominativo, porque dá um nome, é o sujeito. E no segundo caso, é um acusativo, é o objeto. Então, nominativo, os, que é o sujeito, e acusativo é on, que é o objeto. Então, se você pegar agora uma Bíblia em grego e começar a analisar, você já vai saber que todas as frases que tiver uma palavra com os é sujeito e que tiver com on é também um substantivo que pode vir em outros lugares com os, mas que ele é um objeto nesse caso. Se eu fosse fazer uma tabela, seria assim. Ou se nós fôssemos fazer uma tabela, seria assim. A terminação, e a gente colocaria lá o os e o on. O caso, a gente colocaria lá nominativo, acusativo. E a sigla seria N de nominativo, A de acusativo. A função seria sujeito e objeto. E o exemplo, logos, logons. Então vamos agora ao vocabulário. Então anote em seu caderno ou em seu arquivo. Né? Comece logo o seu
e você vai ver que ele vai crescer todo dia. Separe as que começam com alfa, depois as com beta, gama. Faça como se fosse realmente um dicionário e vá gravando as palavras. Ou pelo menos tenha isso aí anotado. Angelos, veja que tem 2 gamas juntos, mas o primeiro tem som de N. Então, angelos, que significa anjo, mensageiro. Essa palavra aparece 175 vezes no Novo Testamento. Então, você já aprendeu com ela 175 palavras. E depois, adelphos, que significa irmão. Lembra lá de Filadélfia, ou adelphos, irmão. Né? É o amor de irmãos. Aparece 34 vezes essa palavra no Novo Testamento. Ainda outras que vamos passar rapidamente, como antropos, apóstolos, diabolos, diáconos, doulos, theos, que já vimos, cosmos, que já vimos, kyrios, litos, logos, nomos, potamos, presbíteros, Christos, ala, de, kai, uk, balei, blepei, legei, egapesen. Você dá uma olhadinha em cada um, copia em seu vocabulário. E um exercício aí para você fazer. Escreva o nominativo e o acusativo de diácono, de pedra, de Cristo, de apóstolo, de mundo e de Deus. Exatamente. Isso em português mesmo. Eu quero o nominativo e o acusativo, mudando a terminação da palavra diácono. Você vai lá e bota diáconos e diácono, por exemplo. E eu quero depois que você traduza. Theos, egapesen, cosmon. Cosmos, uk, egapesen, theon. Kyrios, egapesen, doulon. Deus ama mundo e homem. Homem ama Senhor? Eu quero saber isso. E vamos decorar João 3,16. O bom seria você ter tudo isso anotado e pratique em casa se você quer ser um bom estudante de grego. E até a nossa próxima aula.